nas coisas, né? Pensar é o que a gente mais faz, né? Graças a Deus pelo pensamento, graças a Deus por essa capacidade que nós temos de pensar, de meditar, de raciocinar, de planejar as coisas, né? E diante de todas essas circunstâncias, de todo o tempo que nós estamos vivendo, não tem como não pensar nos dias que nós estamos vivendo, não tem como deixar de refletir sobre o andar das coisas e do rumo que as coisas têm tomado. Muitos falam, e a gente mesmo fala, né, da correria do dia a dia, de tantas coisas por fazer, de tantas coisas para pensar, de tanto compromisso, né, que o tempo passa tão rápido que a gente nem percebe. É comum, e vai ficar cada vez mais comum você conversar com as pessoas e as pessoas falarem: nossa, passou muito rápido, né? O tempo passou, voou, o ano já terminou, daqui a pouco estamos no outro ano e vai passar rápido também. É normal, pela atividade que nós temos. Era para ser assim? Não sei. Podemos fazer diferente? Não sei. Eu só sei de uma coisa, que o tempo vai ser cada vez mais curto, né? Porque muitas são as atribuições e muitas são as coisas que nós assumimos por fazer. Bom ou mal, não sei, mas daqui para frente eu acho que vai ser só assim. E pensando, né, na vida, pensando nos compromissos, pensando nas coisas que a gente assume, pensando nas coisas boas, nas coisas ruins, a gente chega numa conclusão, né? Por mais que a gente faça, por mais que a gente planeje, por mais que a gente deseje, nem sempre as coisas saem do jeito que a gente quer. E como o pastor Neto bem falou na abertura da reunião, nós não vamos conseguir fazer tudo, nós não vamos conseguir ver tudo, nós não vamos conseguir pensar em tudo e planejar tudo. Mas uma coisa é certa: há um Deus. Muitos dizem que Ele está no céu, e é verdade, Ele tem, como o pastor Jornal falou, Ele tem o endereço dEle, tem a cidade dEle, né, tem a casa dEle. Mas há um Deus que habita em nós, que escolheu habitar em nós, que escolheu a cada um de nós para ser a sua habitação e para ser o seu meio de locomoção por essa terra. Escolheu homens e mulheres como nós, falhos do jeito que nós somos, para ser a extensão do seu próprio ser, né? Para ser a sua mão, para ser a sua boca, para ser os seus olhos, para ser os pés, para ser, né, os ouvidos, e nos colocou aqui. Eu tenho pensado que talvez em outra época seria mais fácil viver, né? Talvez lá na época de Jesus fosse mais fácil viver, talvez há 100 anos atrás fosse mais fácil de viver, talvez no futuro fosse mais fácil de viver, eu não sei. Mas uma coisa também é certa: Deus nos colocou nessa época, nesse tempo, com um propósito. Amém, amados? E não existe melhor época para nós vivermos e existirmos do que essa, porque foi essa que Deus escolheu para mim e para você. Se fosse para nós termos nascido há 100 anos atrás, certamente nós teríamos nascido 100 anos atrás. Amém? E talvez estivéssemos com as mesmas preocupações, com os mesmos pensamentos e com a mesma ideia: eu deveria ter nascido em outra época. Eu não sei se você já pensou nisso, eu tenho pensado, né? Mas de todas essas coisas que nós temos pensado, de ver a política, a situação econômica, o mundo, o caos, as coisas que estão por vir, eu me lembrei de Deuteronômio. Deus me levou até Deuteronômio, e um capítulo muito específico, eu gostaria de ler com os irmãos. Abram comigo, capítulo 8. Não combinei nada com o pastor Neto do que ia ministrar, não sabia do que ele ia falar aqui na abertura do culto, mas é o mesmo assunto, e vocês já vão entender. Deuteronômio capítulo 8, verso 10 em diante, fala assim: comerás e te fartarás, e louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens,
se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto, de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair a água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirir as riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus, e andares após outros deuses, e o servires e o adorares, protesto hoje contra vós outros, que perecereis. Até aqui. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, diante da Tua presença, nós estamos, na verdade, carregados da Tua presença, nós já cantamos a Ti, Te louvamos, e é muito bom fazer isso, já nos aquietamos para ouvir a Tua voz, e isso também é muito bom. Esse é o nosso desejo nessa noite, que o Senhor fale conosco, que o Senhor use a Tua palavra, use a minha vida para comunicar o que está no Teu coração. Mas uma coisa eu te peço, que o Teu Espírito nos prepare, para que a Tua boa palavra, ela possa cair num bom terreno do nosso coração, e assim cumprir o propósito para o qual ela será lançada nessa noite, e que ela cresça, germine, dê muitos frutos em nós, e o Teu nome seja cada vez mais honrado e glorificado através das nossas vidas. Faze-nos, pois, cumpridores da Tua palavra, e não apenas ouvintes, em nome de Jesus. Amém, amados? Esse texto de Deuteronômio é muito interessante, porque eles ainda não tinham adquirido a terra, não estavam na terra, eles estavam prontos, próximos de conquistar a terra. Uma nova geração tinha se levantado. A velha geração, aquela que murmurou, aquela que contendeu, aquela que desprezou, aquela que foi desobediente, ela foi expurgada, ela foi eliminada, Vocês se lembram da história, sabem, do espírito que havia naquele povo mais velho, dos que viveram muito tempo no Egito, se acostumaram à escravidão, se acostumaram às coisas do Egito, e nas primeiras horas de dificuldade, os primeiros momentos de dificuldade, já queriam voltar atrás, já queriam abandonar tudo, já queriam apedrejar Moisés. Vocês conhecem a história. E quando eles, desde que saíram do Egito, até que veio a ordem do Senhor para entrar na terra, não se passou talvez uns 2 anos só. Eles já tinham a lei, tinham tudo pronto, mas na hora H eles deram para trás, eles não quiseram. Ouviram 10 homens que se amedrontaram com a terra, se amedrontaram com os gigantes, se amedrontaram com a situação, e achavam que não estavam prontos para entrar, e não entraram. E aí, quando Moisés protestou contra eles, eles aí voltaram atrás e quiseram ir, mesmo quando não era mais para ir, aí Deus os eliminou, e aquela geração velha foi prostrada. Foi preciso 40 anos para expurgar aquele espírito de, entre outras coisas que havia no coração daquele povo, principalmente um espírito de ingratidão. E é sobre isso que Moisés está relembrando aquele povo, que era um outro povo. Não eram mais os mesmos que tinham saído do Egito, tinham saído lá, é verdade, eles eram pequenos, todos de menos de 20 anos para baixo é que estavam ali agora. E é para essa geração nova que viu, ser depurada dos pecados e das coisas ruins, da bagagem que trouxeram do Egito, agora estavam sendo preparados para possuir a terra. Eles não estavam na terra ainda, mas Deus, através de Moisés, deu um recado a eles: olha, quando vocês estiverem lá, e vocês verão que a terra é boa, vocês comerão e se fartarão, vocês possuirão casas, vocês serão ricos. E ricos aqui é rico mesmo, de dinheiro, de grana, de coisas boas, materiais, porque era isso que estava prometido para eles. Quando a palavra vem de alerta e fala: quando vocês estiverem no bem bom,
quando vocês já tiverem esquecido das amarguras do Egito, quando vocês tiverem esquecido dos anos de servidão, quando vocês tiverem esquecido, né, do caminho penoso no deserto, das serpentes, dos escorpiões, da falta d'água, da falta de pão, quando vocês estiverem numa terra que mana leite e mel, como eu prometi, cuida de uma coisa, uma única coisa: não se esqueçam de quem é que te sustenta, de quem é que te dá todas estas coisas, de quem é o braço forte que fez com que vocês conquistassem todas estas coisas. Porque Deus sabia. E é interessante, eu estava pensando nisso também. Pode parecer difícil, pode parecer incrível, né? Mas uma coisa que é muito fácil no coração do ser humano é se esquecer das coisas que, né, passaram, e principalmente se esquecer de quem fez bem, de quem é o responsável pelas conquistas. Deus sabia disso, conhecia aquele povo e conhecia a raça humana depois da queda, e sabia que quando eles estivessem tranquilos, quando eles estivessem fartos, quando eles estivessem ricos, quando eles estivessem abastados, quando eles estivessem despreocupados, eles se esqueceriam de onde eles estavam, de onde eles saíram, e principalmente de quem os tirou de lá, do grande responsável pela reviravolta na vida deles, pelo grande responsável por eles terem saído de um estado de escravidão, onde não tinham direito a nada, para agora um estado de fartura e de posse e de domínio. Vocês conhecem a história de Israel? Sabem que com o passar dos anos eles foram se tornando muito fortes, muito ricos, muito poderosos, temidos pelos seus vizinhos, tanto que de tempos em tempos os inimigos vinham lá para roubá-los, para saqueá-los, ora porque eles eram desobedientes, outra hora é porque eles tinham inimigos mesmo que queriam tomar o lugar deles. E por muitas vezes, conhecendo a história desse povo, nós sabemos que eles voltaram as costas para o Senhor, deixaram de ser gratos a Deus, e passaram pelo que passaram, e até hoje estão passando pelo que estão passando. Pastor Neto abriu a reunião falando sobre gratidão, de darmos graças a Deus, de nos lembrarmos do que o Senhor fez por nós ao longo desse ano que passou, que está terminando, e dos outros anos que já passaram. Hoje é o dia para nós relembrarmos coisas que o Senhor fez, e para termos esse alerta no nosso coração. É certo que situações difíceis vamos passar, é certo que complicações nós enfrentaremos, é certo que inimigos se levantarão, é certo que tribulações nós teremos, porque esse mundo caminha de mal a pior, e o inimigo está cada vez mais agitado, e ele quer mesmo, por todos os meios e por todas as forças dele, derrubar aqueles que são fiéis ao Senhor. Isso é certo, nós sabemos disso, isso não é mais surpresa. Mas também é certo que coisas boas acontecerão, que vitórias nós teremos, que conquistas nós teremos, que coisas boas nós possuiremos. É certo também. Como é que eu posso ter certeza? Porque o Senhor é que nos dá todas essas coisas. Amém? Lembra do que o pastor Juvenal pregou? Passar necessidade, enfrentar um mal que não se acaba, não é o nosso número. Nós não fomos feitos para isso. Por que é que nós sofremos? Sofremos por várias causas. Uma delas talvez seja por nossa própria culpa, né? Por não fazer as coisas direito. Mas uma coisa que tem que haver no nosso coração o tempo todo, e não falharmos como Israel falhou, porque se nós falharmos não terão outros. Deus não tem um terceiro povo que Ele vai levantar sobre essa terra para fazer a obra dEle, para dar o recado para esse mundo. É nós, ou seja, eu e você, somos nós, igreja. Amém? No lugar de Israel, Deus levantou a igreja com essa missão de falar para esse mundo que Ele é Deus, que não existe outro além dEle, e de que sem Ele é morte. Deus levantou um povo no passado, falhou, e levanta um outro no presente, nós, para fazer isso. Mas assim como Israel também falhou na gratidão, no reconhecimento, nós corremos o risco também de cair no mesmo erro, no mesmo engodo. Não talvez por causa das cutucadas do inimigo, não talvez por causa, né, dos enganos, mas pelo nosso coração.
que ainda está no processo de transformação e ainda continua sendo enganoso e gosta de ser enganado e gosta de se enganar na seguinte questão: foi eu que conquistei. Olha, eu sou bom. É verdade, nós temos que dizer que tem coisas que nós somos bons naquilo que nós fazemos, mas quem é que nos dá a condição de sermos bons naquilo que somos e de fazermos bem aquilo que nós fazemos? Só é o Senhor e ninguém mais. Amém, amados? Então, o alerta para nós iniciarmos 2015, 2016, quantos anos tenhamos pela frente, é esse: não te esqueça de que quando você estiver lá, quando você tiver chegado lá no seu emprego, na sua carreira, na sua casa, nos seus projetos, seja onde for, quando você tiver colocado a mão no seu tesouro, não te esqueças de que só foi possível porque o Senhor o tempo todo te favoreceu. Amém? Amém, amados? Isso é gratidão. E eu estava pensando numa outra coisa. Nós sabemos que temos algo a fazer, concorda ou não? Nós temos uma missão. Amém? Nós temos um propósito a cumprir. E às vezes é difícil cumprir esse propósito. Eu não sei de vocês, mas para mim às vezes é. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas às vezes não consigo fazer. E eu tenho também pensado sobre isso. E aí quando eu me vi aqui olhando e de volta lendo e relembrando esse texto de Deuteronômio, me veio algo muito simples no meu coração. Às vezes nós não fazemos o que temos que fazer porque se tornou um fardo, se tornou uma obrigação. E obrigação é terrível. Fazer algo por obrigação é chato demais, é duro demais, é cansativo demais e é penoso demais. E foi exatamente o que aconteceu com esse povo de Israel. Chegou uma hora que eles estavam tão cheios das coisas, que eles faziam o que tinham que fazer para Deus, simplesmente por obrigação. Tanto é que Deus levantou os profetas, e um deles, eu não me lembro qual, falou o seguinte: olha, tudo que vocês estão fazendo, os sacrifícios, o ritual, essa coisa toda, para mim é nojento, eu não aguento mais isso, para mim não tem valor nenhum mais. Se vocês fizessem ou não fizessem, para mim teria o mesmo significado, porque vocês fazem por obrigação, somente para cumprir tabela, somente porque são obrigados por lei, somente porque sabem que se não fizer alguma coisa de mal, talvez vai acontecer, então vocês fazem por obrigação. Mas o que Deus esperava o tempo todo era um coração grato. Quando eu sou grato, quando eu tenho uma atitude de gratidão, aí nada me é penoso fazer para aquele ou para aquela pessoa a quem eu sou grato. Eu faço com prazer. E nós muitas vezes, amados, fazemos as coisas para Deus por obrigação, por peso, porque alguém mandou, porque alguém incutiu, porque alguém falou, e porque a gente lê, e porque a gente sabe que tem que fazer, não quer fazer muitas vezes, mas se não fizer, o que vão falar, o que vão pensar, e nós às vezes fazemos, mas daquele jeito, com muita vontade de não querer fazer. Mas quando eu me vejo numa posição de alguém que é grato a Deus, nada me segura naquilo que eu vou fazer. E podem até achar que eu sou louco, podem até achar que eu sou fanático, podem até dizer isso para mim, mas eu faço com a maior alegria, porque eu sou grato. Veja, a obra é muito mais fácil de ser feita com um coração agradecido do que com um coração empurrado e obrigado. Porque vai chegar uma hora que se eu e você continuarmos fazendo as coisas para Deus de maneira obrigada, Ele vai falar como Ele falou para o povo de Israel: olha, se você fizer ou não fizer, para mim dá na mesma, eu estou enojado disso. Mas quando eu e você reconhecemos: Senhor, muito obrigado pelo pão de cada dia, muito obrigado pelas coisas que eu tenho, muito obrigado pela família que o Senhor me deu, muito obrigado pela igreja que o Senhor me deu, muito obrigado pelas coisas que eu conquistei, muito obrigado porque o Senhor é meu Deus e está comigo, e eu sei que jamais vai me abandonar, mesmo eu merecendo ser abandonado. Aí torna-se muito mais fácil eu cumprir o meu dever para com o Senhor, fica muito mais fácil eu fazer aquilo que eu tenho que fazer. E olha, agradar a Deus e ser grato a Deus é muito simples. Nós estamos cansados de falar aqui, de ouvir aqui: Deus não precisa de nada, mas Ele espera que eu faça algo por Ele, como gratidão, e não como obrigação. E o que é que eu faço, que eu consigo fazer para Deus,
que vai demonstrar a minha gratidão? Hein? Porque tem duas coisas, gratidão, ela lembra duas coisas: sentimento de gratidão e atitude de gratidão. Sentimento é aquele assim, eu sou tremendamente grato a Deus, e não passa de palavras. Mas a atitude de gratidão se transforma em ações de gratidão. Você já reparou que quando você é muito grato a alguém que te ajudou, que te levantou, que te tirou lá, sei lá, da sarjeta, da onde foi, fica fácil fazer qualquer coisa por essa pessoa? Porque você é agradecido. Puxa, olha o quanto ele fez por mim, olha o quanto ela fez por mim, nada mais justo do que eu fazer algo por ela. Vem de imediato aquela vontade de retribuir. E para Deus não é diferente. Dá vontade de retribuir a Ele coisas que Ele fez por nós. E isso é uma atitude de gratidão. E como é que eu retribuo a Deus algo que Ele me fez, pelo bem que Ele me tem feito, se Ele não precisa de nada? Hein? Como? Dá um exemplo para mim. Servi-lo. Servindo. Muito bem. Valdete falou servindo. O que mais? Dá o coração para o Senhor. Muito bem, mas tudo isso ainda é muito subjetivo, muito... O que mais? Obedecer. No quê? Não beba, não fume, não mate, não roube, não adultere. Também, né? Lógico. Dá o que você ia continuar falando? Fala. Opa, começamos a melhorar no nosso entendimento. É só relembrar a palavra de Jesus. Muitos naquele dia ouvirão o seguinte: benditos, vinde, bendito do meu Pai, vem aqui para o meu lado direito. Mas Senhor, porque quando eu estive nu, me vestiste, quando eu estive doente, me visitaste, quando eu estive com fome, me deste de comer. Eles vão perguntar: mas quando nós fizemos isso, nunca vimos o Senhor? Quando? Vocês sabem a resposta mais do que eu. Quando fizeste a quem? Um dos meus pequeninos. Sabe, quer fazer alguma coisa, quer ter uma atitude de gratidão para com Deus, e quer demonstrar a sua gratidão para com Deus, faça para alguém que precisa. Toda vez que eu e você fazemos algo para alguém que precisa, mas o cara lá é rico demais, não precisa de nada. Talvez ele precise de um sorriso, precisa de um abraço, precisa de um bom dia, precisa de um cumprimento adequado, precisa de alguém que chegue para ele e fale assim: como é que o senhor vai, está tudo bem? Porque tem gente que só ouve, ele não faz mais que a obrigação dele. Mas quando alguém abre um sorriso, quando alguém fala algo de espontâneo, quando alguém vai lá dar um abraço, você está fazendo algo para alguém. E lógico, dar de comer a quem tem fome é óbvio, dar de beber a quem está com sede é óbvio, colocar roupa em alguém que está nu e está com frio é óbvio. Tudo isso tem que ser feito. Mas são atitudes de gratidão que de fato vão demonstrar que nós objetivamente entendemos que tudo que nós temos e somos, e tudo que possuímos, tudo que nós podemos contar, vem do Senhor, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Amém, amados? Glória a Deus. Então veja, esse é um alerta. Eu não sei o que você está pretendendo conquistar, eu não sei o que você tem como plano, como objetivo na sua vida, mas lembre-se de uma coisa: quando você tiver conquistado os seus planos, quando você tiver alcançado o seu propósito, quando você tiver de posse daquilo que você lutou para obter, lembre-se, só foi possível porque o Todo-Poderoso te favoreceu e te deu condição para possuir. Amém? Glória a Deus. Essa é uma atitude também de gratidão. Não te esqueças, vou ler de novo: não te esqueças do Senhor teu Deus. E verso 18: ainda antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir as riquezas.
Meus amados, comer é bom, viajar é bom, passear é bom, essa vida é uma maravilha. Tem tantos lugares nesse mundo que eu gostaria de conhecer, só que nem o pastor Neto, tem lugar que eu gostaria de ir, e eu acho que eu vou ainda. Outro dia eu estava falando lá em casa, o pessoal acha que eu sou doido, eu gostaria de ver aquela maior estrela que existe no universo conhecido, eu quero estar lá, pertinho dela, lá. Eu quero dar uma passeio por esse universo aí. Eternidade não tem fim mesmo, né? Então se gastar milhões de anos, para Deus é nada, né? Ele vai dar um passeio lá, vou dar um rolê pela obra dele. Eu gosto de ver muitas coisas, mas aqui nesse planeta tem coisas maravilhosas. Então, quando você tem a oportunidade de viajar e de ver coisas boas, né? E ir para lugares agradáveis, desfrute disso, faça mesmo. Mas se lembre, não foi somente o seu dinheiro, não foi somente a tua poupança, não foi somente o teu planejamento que te fez alcançar essas coisas. Antes, foi o Senhor teu Deus que te deu condição de fazer isso, amém? E seja grato a Ele. E quando você estiver lá desfrutando do bem, do bom, do melhor, tenha a atitude de gratidão. Estenda o teu sorriso a alguém, dê um abraço em alguém, faz que nem o pastor Juvenal, saia beijando todo mundo, vão te achar doido, não tem problema. Mas quando eu tenho em mim gratidão verdadeira e genuína, isso sai de maneira espontânea. É fácil ser agradável com as pessoas, é fácil sorrir, é fácil você passar por cima de alguém que vem te dar uma bolacha na cara, porque passar por cima dela não, né? É fácil passar por cima da situação. Por quê? Porque eu sou grato a Deus, eu não faço pela pessoa, eu faço pelo Senhor. Amém, amados? Eu sou grato a Ele, então é fácil para mim retribuir algo para Ele, como Ele não precisa de nada, e eu quero dar alguma coisa para Ele, certamente quando eu quero dar alguma coisa para Deus, eu vou ouvir o seguinte: meu filho, tudo bom, o que você vai querer dar para mim, eu fico muito feliz, mas olha, quer me fazer mais feliz? Dê para quem precisa, dá para o teu irmão, dá para alguém que está do teu lado. E quando você estiver aqui, numa reunião como essa, cante mesmo, amado, mas cante com toda a sua força, esguele, nem que parecer taquara rachada, mas não faça isso por obrigação, não faça isso porque alguém aqui está mandando, não faça porque quando alguém como eu vem aqui, prega e fala, você tem que cantar mesmo, tem que abrir sua voz, faça com atitude de gratidão, você vai ver como é muito mais fácil cantar. Quando você é grato a Deus, você canta de qualquer lugar, já percebeu isso? Hein, ué? Está passando para a rua, está lá no serviço, está cantando. Então eu falo assim, o que é isso? Eu sou grato por tudo, mas que não seja apenas de boca para fora, seja de atitude de coração. Amém? Então quando você vier para cá numa reunião como essa, ainda que você teve uma semana péssima, ainda que você saiu da sua casa e estava tudo errado, quando você vier aqui, lembre-se, foi o Senhor teu Deus, o teu Criador, que esteve contigo o tempo todo, que está contigo o tempo todo, que te guarda, que te livra de todo mal, é que merece o teu cântico, é o que merece a tua gratidão. Então cante, amém, amados? E cante mesmo, e abra a sua voz, ó. Se uma coisa que as pessoas que não nos conhecem, quando vêm para cá e ouvem a gente aqui, se admiram porque todo mundo canta aqui, isso é muito legal, né? Como o César fala, vocês são demais, e é mesmo, eu gosto de ouvir os irmãos cantar, eu também gosto de cantar, né? Não sou cantor, eu sei disso, né? Dou uma desafinada, entro de tempo errado, né? Mas não tem problema nenhum, eu sou grato a Deus, então eu canto, amém? Glória a Deus, amado. Então fala para o teu irmão, cante. E eu lembro de uma música, cante, ó minha alma, que nasceu para cantar e louvar a esse Deus que me deu a razão de sorrir e de ser. Amém, amados? Amém? Cante, mas cante mesmo. Pode continuar, vai. Que me deu a razão de cantar, de louvar, de sorrir e de ser. Cante, ó minha alma, cante a esse Deus verdadeiro, que foi ontem, que é hoje e que sempre será. Aleluia!
Amém, amado? Então não se importe, está do seu lado de verdade, não se importe. Cante desafinado, cante, é para o Senhor, é de gratidão, cante. Mas que terrível quando as pessoas fazem as coisas porque são obrigadas a fazer, porque tem cobrança para fazer. Amado, por mais que você faça assim, não há valor nisso. Mas um coração grato, um coração agradecido, um coração que está desprendido, né, de obrigações, faz, e não se importa o que vão pensar, de verdade, simplesmente faz, porque é grato. Então dá para pensar numa coisa também: se muito do que eu deveria fazer para Deus eu não faço, talvez, eu não estou dizendo que é isso, não quero afirmar categoricamente, mas talvez, é porque nós não temos um coração tão agradecido assim a Ele. E aí eu fico pensando no preço que eu tenho que pagar para fazer a tal coisa. E aí tudo muito é complicado, tudo muito caro, tudo muito dificultado. Mas quando você tem um coração agradecido, você não mede esforços, você vai e faz, além da obrigação. Amém? E é essa atitude que agrada o coração de Deus. Foi por isso que antes daquele povo entrar na terra, Ele lembrou: quando você estiver lá, e você vai estar lá. Eu não estou profetizando aqui, mas Moisés estava profetizando para aquele povo, para Israel: quando você estiver lá, e você vai estar lá, você vai possuir belas casas, vai ter plantações, vai ter gado, vai ter riqueza, é uma terra que as pedras são de ferro, e você vai cavar o cobre, e a coisa vai virar, e vai ter ouro e prata aos montes. Te lembre-se que o teu Deus é que te fez todas estas coisas. Amém? Ele quer te dar forças para conquistar. Amém, amados? E certamente o Senhor nosso Deus nos dará forças. 2015, 2016, estão dizendo aí que 2015 vai ser terrível, que a economia vai, e fala assim, bolha daqui, bolha de lá, e bolha só serve para uma coisa, para estourar, e quando estoura, é caca, né? Já viu bolha de ferida quando estoura? Negócio é feio. Estão dizendo um monte de bolha por aí, bolha, eu não estou nem aí com as bolhas, mano. Eu sei de uma coisa: o meu Deus é comigo. Amém? E ainda que as coisas não derem certo, se eu tiver um coração grato por tudo aquilo que Ele já me deu, por as coisas que eu já conquistei nele, o resto tira de letra. Amém? Mas um coração que não é grato fica sempre com um pé atrás, fica sempre pensando: e se não der, e se não for, e se eu não conseguir? Mas um coração agradecido vai. E se não der certo, eu vou. E se não der certo, eu vou cantar. E se não der certo, eu vou continuar sorrindo. E se não der certo, eu continuarei grato, porque muito Ele já me fez, e lá na eternidade, muito mais eu vou ter. Amém? Glória a Deus, amado. Vamos ficar de pé? Vamos agradecer mais uma vez, porque agradecer nunca é demais. E numa atitude de fé, agradeça a Deus pelo ano que vem. Ainda não tenho, mas fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem. E tem um salmo que eu gosto muito, que fala assim: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, ele não se atemoriza de más notícias. Amém? Aquele que teme ao Senhor e é grato ao Senhor, ele descansa, ele fica tranquilo. E ainda que venham más notícias, ele não teme. Não se turbe o vosso coração. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Então feche teus olhos. E mais uma vez agradeça a Deus. Agradeça a Deus pelo passeio que você já fez. Agradeça a Deus pelo passeio que você vai fazer. Agradeça a Deus pelos planos que não deram certo, porque provavelmente não eram para dar certo, e Deus talvez tenha te livrado de uma grande dificuldade. Mas agradeça a Deus, porque Ele é o autor e consumador da sua fé, é o doador de vida, é aquele que te faz desfrutar de boas coisas. E se você tem tido a alegria de desfrutar constantemente de boas coisas, mais ainda agradecido você deve ser.
Então levante a sua voz e diga: muito obrigado, Pai, pelas boas coisas que o Senhor me tem dado. Obrigado, Pai, pela vida abundante que o Senhor me tem dado. A vida que nós carregamos hoje não é uma vida qualquer, é vida eterna. Ela não tem fim mais. Ela começou um dia para nós, quando nos prostramos aos teus pés, mas ela jamais vai terminar. Muito obrigado, Pai, pela família natural, pela família espiritual. Obrigado, porque o Senhor nos tem cercado de pessoas que, assim como nós, são gratos a Ti, e grande é a Tua família nessa terra, grande, numerosíssima é a Tua família nessa terra. Então, onde quer que nós estejamos, jamais estaremos sós, porque ali o Senhor tem alguém, um irmão, uma irmã, para nos acolher. Então, muito obrigado pela família do Senhor, que caminha sobre essa terra. Obrigado pelas boas coisas que ainda vamos conquistar. Obrigado pelos planos que o Senhor mesmo tem colocado em nossos corações. Sabemos pela Tua palavra que nenhum deles serão frustrados, todos eles se cumprirão, porque o Senhor é poderoso para fazê-los se cumprir nas nossas vidas. Obrigado, Pai. Obrigado pelo ano que passou, que aliás que está terminando, e obrigado pelo próximo que vem. Nós sabemos que para Ti não há divisão de tempo, de anos, de épocas e eras, mas o Senhor bem sabe que para nós isso é algo palpável, e nós esperamos sempre algo novo no próximo ano. Mas venha Ele do jeito que vier, aconteça o que acontecer, Pai, muito obrigado, porque teremos mais um ano pela frente, mais um tempo de oportunidade de vivermos a Tua presença e de vermos as maravilhas do Senhor acontecer. Muito obrigado, até mesmo pelas dificuldades, porque no meio delas nós percebemos o Teu cuidado, nós percebemos a Tua mão forte nos sustentando, nós percebemos o inimigo fugindo de raiva e de medo, porque o Senhor é conosco e jamais nos abandona. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelo Teu Santo Espírito que habita em nós e que nos conduz a toda a verdade. E obrigado porque um dia o Senhor nos acolheu na Tua presença e recebeu o nosso coração na Tua mão e diz: Tu és meu, eu te aceito do jeito que você está. E tem um plano para mudar a tua vida e ser uma pessoa cada vez melhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque o Senhor cuida de nós muito mais e melhor do que cuida dos pardais. Muito obrigado pela água, ainda que em tempos como esse é escassa, mas obrigado pelas lições que o Senhor nos dá nesses dias de escassez. Aprendemos muito e certamente isso vai nos enriquecer. Senhor, eu quero Te agradecer por essa família maravilhosa, meus irmãos e irmãs na fé, porque eu sei que aconteça o que acontecer, eu não estarei só. Te louvo pela vida de cada um, por aqueles que estão hoje aqui, por aqueles que já estão nos seus compromissos de passeio, de viagem, de diversão. Muito obrigado. Meu pedido é que o Senhor guarde cada um, onde quer que eles estejam, e onde quer que eles estejam, o Teu Espírito promova neles um coração grato, em nome de Jesus, e que ali, onde estiverem, assim como nós, onde estivermos, com gratidão no coração, nós possamos servir aqueles que estão próximos de nós, como se fizéssemos para Ti diretamente. Muito obrigado, em nome do Teu Filho Jesus, amém, aleluia. Glória a Deus. Gente, uma das coisas que eu aprendi esse ano, pode sentar por um instante, por favor? Uma das coisas que a gente aprendeu esse ano é valorizar algo que a gente sempre desprezou, né? Água. Não é? Quem deu importância para a água? Quem dava importância para a água, né? Ninguém, né? Hoje começa a chover, você fala, graças a Deus vai chover. Antigamente era uma reclamação, não era, draga, vai chover de novo. A roupa que não vai secar, né? E quando vai, não dá. Aí quem vai para a igreja encostar o carro ali. Mas hoje faz aquela cara de chuva, você fala, glória a Deus, vai chover. Umas coisas mudam, né? Como a gente, está vendo? E a água só, o dia que tirar a água toda do planeta, como é que fica? Né? Graças a Deus.